Olá, Librianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura para Libra para o mês de janeiro, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Ela será uma leitura simplificada, tá? Eu ainda estou me organizando, mas ela vai trazer bastante informação. Até porque vocês têm aí a do ano também, não é? A do ano de 2024. E é interessante. Até para quem não viu também, é interessante perceber se você já começa o ano de acordo com aquilo que tá, né, que tá previsto, tá? Então vamos lá? Vamos começar com a leitura de Libra. Espero que vocês estejam tendo um ótimo início de 2024. Vivere veniversum vivos vit, vivere veniversum vivos vit, vivere veniversum vivos vit. Silêncio. Deixa eu pôr pra cá, gente. Olha, eu tô toda atrapalhada, né? Silêncio. A gente tem aqui a neve. Olha, talvez janeiro seja um momento de silêncio. O número é 34, não sei se vocês conseguiram ver aqui em cima, tá? Tá bem claro, né? Mas é o 34. É um momento de você se interiorizar, provavelmente, tá? Talvez vocês queiram baixar um pouco o ruído das questões emocionais para poder pensar melhor a respeito de algum assunto, tá? Pode ser que vocês, parte pelo menos, né, de janeiro, vocês se isolem um pouquinho socialmente, tá? Então, eu vejo uma energia aqui de diminuição de energia, tá? Mas eu acredito que isso tenha um motivo, né? O 34 dá o número 7, o 7 fala de direcionamento, consciência, fala da carta do carro, fala de vitória, né? Fala provavelmente de um momento de, quando antes da gente pular, né? A gente agacha, né? A gente abaixa para poder dar o impulso, né? Provavelmente janeiro é um mês que você esteja se preparando para dar um impulso aqui na sua vida, tá? Em alguma área da sua vida, tá bom? Só que você vai precisar do silêncio, principalmente quanto aos ruídos emocionais. Então, pode ser que você esteja evitando pessoas, tá? Dentro do nível do possível, é claro, né? Às vezes você consegue dar uma sumida mesmo forte, e se for possível para você, você vai fazer essa experiência, provavelmente, tá? Talvez você esteja também procurando, né, seja muito importante para você no ano que vai se iniciar, que você esteja com pessoas que realmente possam compartilhar com você, estar com você e produzir coisas positivas, tá? De um modo geral. E é claro que isso vai atingir as relações íntimas também, claro, né? Então, pode ser que exista aqui uma reflexão sobre a sua relação atual, as relações como um todo, né? Mas quem tá numa relação íntima sobre a sua relação atual, como também questões familiares e tudo mais, tá? É isso. Vamos lá, elemento terra, 10 de ouros, muito bom, gente, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. No terra, a gente tá falando de dinheiro, trabalho, compromisso de relacionamento, falando do tempo, tá? E a gente tá falando da saúde, tá? É interessante porque esse anjo é o anjo 36 e ele fala do trabalho interno e externo, né? Pode ser que para conseguir esse trabalho externo, ou seja, essa manifestação, porque, gente, o 10 de ouros é muito bom, né? Ainda mais que ele saiu no próprio elemento dele, né? Então, a gente tem a concretização de algo aqui, tá? Com certeza aqui no mês de janeiro, tá? Pode ser que você concretize alguma coisa, né? E aí você precisa daquele tempo com você, né? Nessa nova fase, ou até mesmo para se reorganizar. Por exemplo, se for o 10 de ouros para alguém que tá, a gente falou do número 7, né? O número 7 também é um número que pode falar de um novo trabalho, de um novo direcionamento profissional, de sucesso também. Então, de repente, você dá esse passo, ele é favorável financeiramente aqui também, tá? Claro que vocês são muitos, né? Mas que espero que sejam todos que estejam passando por isso em janeiro, né? Principalmente essa questão de materializar. E aí, pode ser que você precise de um tempo para se organizar, né? Para absorver tudo isso.
tá? O 10 também fala do quê? Dessa transição pro As de Ouros, né? De um novo início. Pode ser que você esteja mudando de cidade, mudando de casa, mudando de trabalho, mudando de relacionamento, mudando de status de relacionamento, de solteiro, solteira, né? Para comprometido, enfim, né? A gente tem uma mudança estrutural, que muda a sua estrutura, tá? Mas eu vejo ela como abundante no mês de janeiro. Tá vendo que por que a gente não tem que se apavorar? Né? Existem momentos que você pode ter batalhado muito para chegar nesse ponto, e agora tem toda uma configuração que faz com que você tenha a necessidade, né, de refletir sobre a sua vida, né, de olhar para trás, ver tudo o que aconteceu, o que passou, decisões, para você ter esse novo início com mais sabedoria, né? Isso é maravilhoso. Bom, 5 de ouros aqui no elemento fogo. Aqui é o seguinte, aqui para mim o 5 de ouros é uma carta, talvez o 5 de ouros é o seguinte, ele fala de restrição, mas a carta de terra não fala apenas de dinheiro, a gente já viu que o terra tá legal lá, tá? A carta de terra vai falar, eu falei compromisso de relacionamento, convívio social, por exemplo, também. Então, eu posso estar querendo ficar sozinho ou sozinha, eu posso estar fazendo um exílio voluntário, né? Eu tô meio sem ação porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer, agora, de certa forma, eu tô mais em silêncio. Essa carta, ela vai me remeter muito àquela carta ali do silêncio e da neve, tá? O 5 de ouros também, porque aqui a gente, no fogo, no elemento fogo, a gente fala de desejo e ação. Pode ser que você perceba que você chegou aqui, você conseguiu algo, e nesse momento você sabe quando a gente não tá desejando nada, porque a gente acabou de alcançar alguma coisa que a gente queria muito? Então, quando a gente alcança algo que a gente queria muito, tem um momento, não sei se vocês já sentiram isso, né? Da gente, provavelmente vão sentir, vocês vão me contar. Se não sentiram, vocês vão ter essa primeira experiência. Mas a gente tem muitas durante a vida, né? Da gente falar assim, missão cumprida, e a gente dá um pouquinho desse vazio, né? No sentido que toda a sua vida estava dedicada para conseguir algo, você consegue. Só que agora você né? Cria-se um vazio, né? Porque agora você precisa colocar outros desejos, tá? O 5 de ouros pode ser também que aqui existe um certo cansaço, né? Eu tenho pouca energia porque para ter esse fogo todo, né? Para materializar, eu gastei muita energia física, tá? O que é ideal também, se você ficar em silêncio, recuperar essa energia física em janeiro, tá bom? 5 de ouros, esse anjo vai falar de paciência, ele também revela segredos, né? Aqui da natureza, sobre a vida, sobre o cotidiano, e espalha conhecimento. E aqui também tá falando de pessoas que trabalham, por exemplo, com questões, tudo que vai se referir a questões manuais, né, organização, manufatura, é muito favorável, tá? Mas eu sinto que você não vai fazer nada de novo. O que você fez tinha que fazer, ok, eu sinto que você quer se recuperar, né? O 5 de ouros pode ser também alguém que tá com energia física um pouco baixa, tá? Mas você do 5 passa pro 10, né? O 9 de espadas aqui no elemento água, ar, perdão. Interessante porque a carta de espadas favorece o elemento ar. Só que tem esse 9 de espadas. Eu acho que aliás, eu acho que o anjo vai explicar bem. O anjo 15 fala de purificação, tá? E da proteção contra os ímpios. Pode ser que você gastou muita energia para fazer essa mudança de fase no seu terra. Então, mudar de trabalho, mudar para um lugar mais próspero, estar com pessoas mais prósperas, ter mais saúde e tudo mais. Mas aqui existe o que ficou marcado, né? Por mais que você tenha mudado a circunstância agora, você agora vai ter um trabalho, talvez por isso o silêncio, em janeiro, de tentar purificar os seus pensamentos. Seja lá o que você passou, tá? Marcou demais você. Você conseguiu sair de uma situação aqui no último ano, alguma coisa que te aprisionava, qualquer coisa nesse sentido, ou nos últimos anos, ou alguma coisa muito importante na sua vida. Só que agora o que você tem um trabalho a fazer, né? Que é purificar os pensamentos, porque a sua mente, ela tem um potencial enorme. Esse 9 de espadas, ele, de certa forma, vai te bloquear. O 9 de espadas sempre vai te trazer dúvidas, vai te trazer, né? No elemento ar, a gente tem a nossa mente, onde a gente arquiteta os nossos projetos. Ainda mais que você alcançou um objetivo aqui e agora. Qual é essa nova fase, tá? Talvez o silêncio seja para isso, porque você, quando tem o 9 de espadas, tem um pouco de medo. Pode ser que você tenha vivido todas as outras questões por uma questão de necessidade. Mas, por exemplo, agora que você está livre,
E como é que eu escolho, né? Então eu sinto que é preciso realmente aqui, antes de tentar ficar, perdão, gente, de ficar tentando arquitetar algo, silenciar realmente a mente, limpar aqui, né, algumas experiências, tá? Então aproveitar para quê? Para fique em silêncio para poder absorver essas vibrações positivas aqui que estão acontecendo no seu terra. Tá? Tem uma mudança bastante forte energética aqui. E o valete de espadas, eita, né? Eu acho que essa carta é o leão, na mesma posição, tá? Só tô dando a dica. Sempre vai ter uma pessoa estressada, né? Que tá de mal com a vida, sei lá, tem raiva. Eu entendo até, tá? Às vezes a gente... O que é importante na leitura, ó? A leitura sempre vai conversar com a gente. Quando a gente tem uma reação muito positiva ou negativa, tá? Sobre um assunto. Porque, a não ser quando a gente fala assim... Tipo, não entendi, meio que, né? Não entendi é porque não é pra gente mesmo. Isso não nos fere. Mas quando a gente tem uma reação muito forte negativa, é complicado. Agora, também tem o seguinte, o que vocês têm que entender nas leituras? Eu já percebi durante para fazendo coletivamente a leitura, porque isso é fácil não, né? Essa é uma ideia do coletivo, que um coletivo, ele é uma egrégora, né? E aí existe uma janela, né? Um intervalo energético ali de uma mudança, né? Uma fase onde uma energia, ela tá lá, vamos supor, da transformação. É muito importante ali a fase profissional, a fase emocional. Só que nem todos os librianos estão vibrando, né? Então, cada um tá no seu tempo. Então, até aparentemente, né? Essa é a minha percepção, que essa egrégora, vamos supor que uma grande parte dela mude de energia para ela ser considerada transformada, pode ser que a gente faça a leitura, e teve gente que estava na pole position ali, já logo de cara, quando começou a leitura da transformação, a pessoa já transformou, porque ela já estava com a cara no gol, né? E aí só chutou. E aí outros demoram um pouco mais, então pode ser realmente que tem alguma coisa aqui, que às vezes a pessoa reaja de uma maneira muito intensa, porque na verdade ela já viveu, então às vezes dá esse 9 de espadas, dá esse medo de falar, pô, de novo? Não, às vezes pode ser que você já passou por essa fase, tá? A questão é o contexto, tá? Se você fala, pô, já realmente aconteceu isso, deixa eu escutar o restante para ver, de repente eu tô no meio, eu acabei de mudar, deixa eu ver o que vai acontecer para frente, por curiosidade. Não vai acontecer sempre as coisas de novo, não fica num looping assim, o tempo inteiro, num curto período de tempo, tá? Só para vocês se acalmarem. Aí também fica aqui a explicação para quem tem curiosidade, tá? Então, eu falo às vezes porque pode ser que algumas pessoas lidem com o signo de Leão. Pode ser que alguém tenha aspectos fortes em Leão, como ascendente, por exemplo, né? Pode ter uma lua em Leão. Enfim, né? Pode ser que ressoe para você e ali fica uma dica, tá? Mas é que saiu na mesma posição com a mesma carta. Então, não é que saiu aleatório, não. Saiu na mesma posição. Então, achei interessante. Por quê? Exatamente o valete de espadas saiu no elemento água. E ele tá bloqueando o seu elemento água. Todos os outros elementos, né? O elemento fogo também tá travado. A gente falou que vocês estão parados. Mas o terra tá maravilhoso. É o que todo mundo vem ver aqui. E o água também tá travado, tá? Então, o água, quando tá travado, o que significa? O água vai falar do seu emocional e dos seus relacionamentos. Pode ser que você não esteja totalmente estruturado emocionalmente, mas você está seguindo. Faz muito sentido com esse 9 de espadas, né? Estou num processo de cura, de reconstrução, então normal. Então, estou reaprendendo as coisas. Então, esse valete de espadas vai funcionar para você nessa circunstância aqui, internamente, né? Um reaprendizado, né? De como eu posso sonhar, por exemplo. Lembra que você está com dificuldade, né? Você tem capacidade, mas está com dificuldade, né? Porque eu sempre falo que o 9 de espadas são como se fossem marcas que ficam, né? Ali, e elas precisam ser diluídas. Você nunca tira uma memória, né? Mas você precisa diluir ela em outras memórias felizes, tá bom? Nossa, até a gente me deu um calafrio. Como diria uma irmã libriana minha, quando ela era pequena, ela era muito mais nova do que eu, né? Ela falava que era calofrio, libriana. Nem sei se de repente essa mensagem era para ela. Bom, o valete de espadas, então, tá dizendo aqui na parte emocional que existe talvez a sensação, sabe, que eu só sei que nada sei. Eu acho que essa sensação anda vindo bastante. Eu acho que no manual também saiu para muitos signos, tá?
Pode ser que eu também esteja no momento de reaprender sobre as relações, né? A gente tem muita certeza, a gente vive, leva umas pauladas e a gente aprende, né? Umas coisas meio na dificuldade, mas a gente aprende, certo? O Olhar de Espadas, quanto às questões de relacionamento, são muitas pessoas novas, tá? Mas eu não vejo aqui, em janeiro, que você, ainda mais vendo de novo o contexto, que você esteja procurando essa amizade. Pode ser que você conheça muitas pessoas, realmente, aqui nesse momento, mas e que talvez elas tenham um potencial de concretização, mas a gente não pode esquecer que você está numa fase de silêncio. E até é bom, porque aqui chega muita gente nova que você não conhece nada. E o Valete de Espadas, qual é o risco dele? Porque ele vem como um aspecto negativo aqui. Confusão, né? Maledicência, irresponsabilidade, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Quando a gente for conhecer as pessoas. Bom, vamos ver então as 9 cartas. Ai, gente, a minha irmã, ela é 14 anos mais nova do que eu, então eu cuidava dela, né? E aí ela falava, ai, me deu um calafrio, até eu entendi que era calafrio, né? 6 de copas, criança é a coisa mais fofa do mundo, né? 6 de copas, 8 de ouros. Ó, pra falar em crianças, 6 de copas, né? O 4 de ouros. Pode ser também um momento, o comecinho de janeiro, um momento forte de resgates, né? Gente, acho que tem um passarinho na minha varanda aqui. Vocês estão escutando? É raro, eu mudei pra praia, né? No apartamento. É difícil ver assim os passarinhos aqui, né? Tem bastante prédio. 6 de copas, 8 de ouros e 4 de ouros. Deixa eu pegar as demais. O 3 de ouros. 9 de paus. E o 5 de paus. 7 de paus. Rei de paus. Quanta carta de paus, né? E a carta da Imperatriz. Bom, para muitos de vocês, para muitos, né? Para algumas pessoas aqui tem uma questão de mãe, filho, enfim, tá? Para algumas pessoas, tá? Pode ser um desejo de ser mãe que tá sendo retomado para algumas mulheres do signo de Libra. Você chegou aqui, de repente você tinha um problema físico, não é? Então você fez tudo que tinha que fazer, ó. Foi difícil o tratamento. Agora tá na hora, você conseguiu de repente, né? Ou você agora tá pronta de repente para engravidar. Isso vai ser, claro, para uma parcela de vocês, é claro. Não é para todo mundo, tá? Mas na diagonal principal tem aqui a retomada mesmo. O 9 de paus é quando a gente não desiste de algo, desiste do quê? O 6 de copas, né? Dos nossos sonhos, daquele nosso aspecto mais puro, né? Por mais que você tenha passado por situações, né? Inclusive que mostra aqui, né? Ó, 5 e 7 de paus, é como se o conflito não tá... Você saiu do conflito, mas o conflito não saiu da sua cabeça ainda, né? Como eu falei, precisa da purificação. Isso também acontece, vamos supor que você tenha sofrido um trauma. E aí, você, sei lá, Deus me livre, né? Aconteceu um assalto. Mas você tá no outro lugar, você é super seguro. Aquilo não acontece naquele lugar que você foi para um país seguro. Só que aquilo não sai de você, né? Então aqui você saiu do conflito, mas o conflito não saiu de você. Então, porque parte do processo pode ser que você tá reaprendendo sobre as questões emocionais, a gente sabe disso, né? Que você tá tendo esse momento aqui de rever e tal. E nesse momento de rever suas questões, as suas relações, o que você sente, o que você não sente, o que você espera, tem resgates, né? Para algumas pessoas pode ser que você retome, inclusive, contatos mesmo que você tinha antes, para você seja importante isso, tá? E eu acredito que isso vai frutificar, porque inclusive o único arcano maior aqui é a Imperatriz. E vou falar para vocês, é o único arcano maior que saiu, é a Imperatriz. A gente tem frutificação, tá? Mas aqui, no começo de janeiro, a gente vem com esse gostinho de reconstruir com o 8 de ouros. Reconstruir já com uma certa maturidade, com uma certa condição. É uma reconstrução bastante grande, mas ela não parte do 0 a 0, ela parte de um certo ponto, tá? Então vamos supor, aqui como se alguém tivesse tido uma empresa já e tal, e agora vai montar outra, né? É meio que do zero, mas não é do zero, a pessoa tem experiência, ela tem um certo dinheiro, então ela tem uma capacidade aqui, né, de reconstrução muito maior. O 4 de ouros diz que vocês estão realmente mais fechados, nenhuma novidade, a gente viu isso, tá? Até porque tem esse momento de resgates, tá? Já explicamos.
Aí sim, talvez mais pro meio do mês, você comece a ter uma vida social, né? Retome aqui uma vida social. Mas eu sinto que aqui tem um pouco de dificuldade. Eu não sei, eu sinto que essa dificuldade, parte dela é sua. Talvez vocês estejam um pouco mais desconfiados. Então, tem gente nova chegando, mas estão desconfiados. A não ser que realmente você mudou, né? E aí você tem que tomar cuidado, que pode ser que esse lugar novo que você está indo, que será muito próspero, que trará aqui, né, uma retomada do seu poder pessoal, esse lugar ele pode, claro, ter pessoas que talvez esteja querendo a mesma coisa que você, né? Mas com o 7 de paus depois do 5, eu sempre falo que a solução do 5 é o 7, né? O que acontece? Quando a gente tem os dois na sequência, significa que tem o conflito e já tem a solução. Eu acho que vocês podem tomar um pouquinho de cuidado no sentido de serem um pouco reativos, tá? Eu acho que vocês, diferente do que vocês são normalmente, você pode estar conhecendo gente, mas vocês não estão muito abertos em janeiro. Geralmente vocês são bastante sociáveis, né? Eu nunca vi Libra não ser sociável, mas pode ter algum aí, né? Sempre tem as exceções ou um mapa diferente. Mas aqui eu sinto que tem uma certa resistência ou você tem medo de criar, né? Aqui, também se você estiver num momento totalmente novo, pode ser que você queira entender o lugar que você tá? Mas eu acho que é o seguinte, pode ser que essa retomada da sua vida exista uma resistência. Pode ser também resistência de algum lado aqui, eu não sei qual que é, se é do pessoal que você está tentando voltar, se é da coisa nova. Tem um momento de resistência e tem uma resposta imediata da sua parte. Então, qual é o cuidado? Não se tornar muito reativo, porque o 7 de paus está na diagonal oposta, ele está na posição um pouco mais complicada aqui. O 7 de paus ele tem uma dose correta de aplicar o 7 de paus, né? Se eu exagero demais, eu vou vencer no 7 de paus, eu vou colocar o limite, eu vou impor o respeito aqui, né? Eu quero ser respeitado, eu mereço e eu exijo, né? Só que aqui eu tenho que tomar cuidado para não colocar isso de uma maneira que, na verdade, eu destrua um potencial aqui. Eu acho que vocês sabem que vocês possam, né, estar nessa condição no mês de janeiro. O que vocês estão tentando ficar quietos? Vou ficar quietinho aqui, porque se eu não falar nada, o silêncio é sábio. Eu acho que a sua tendência é tentar analisar, porque vocês estão mais fechados. Mas vai ser sempre aquela pessoa que é mais entrona, né? Ainda mais se você tá no trabalho, não dá pra não falar absolutamente nada. Porque tá muito forte aqui uma nova fase, tá? Inclusive próspera aqui para vocês. Só que é como se você estivesse entrando numa fase muito boa, muito abundante, mas como eu falei para vocês, né? Você saiu de uma circunstância complicada e dos conflitos, mas eles não saíram de dentro de você. Então pode ser que você também enxergue conflitos, às vezes até onde não tem, tá? Então você tem que tomar cuidado quanto a isso, tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom e até mais.